né? Mas existe uma outra representação muito usada, que é a paramétrica. Né? Que é a paramétrica, ou uma representação vetorial da reta. Né? Você pode pensar ela como representação vetorial. Então, ela surge de momentos. Se eu pegar um ponto A conhecido e um ponto P qualquer sobre a reta. Então, meu ponto P qualquer sobre a reta. Né? E o meu ponto A é conhecido. Bom, eu tenho um vetor que vai estar sobre essa reta, tá? O vetor AP, um ponto A conhecido e um ponto P, que é qualquer ponto sobre a reta. Então, esse vetor AP, né, nós chamamos ele de vetor diretor, né, ou vetor D. Esse vetor D, né, ou vetor diretor, ele é sempre paralelo à reta. Tá? Então, ele é um vetor paralelo à reta. Então, tá ali, ó, o AP, que é um vetor sobre a reta, é paralelo ao vetor D. Tá? Dessa maneira, tá? Se eu sei dessa verdade, então eu sei também, né, aplicando a propriedade de paralelismo entre as retas, né, eu sei que a razão entre as componentes dos vetores é igual, e essa razão entre os componentes dos vetores, ela é igual, e eu vou chamar, né, eu vou dizer que essa razão vale T, né? É o nosso parâmetro. Então, dessa maneira, né, eu posso dizer que a componente APX é igual a T dx e o APY é igual a T dy. Né? E aí, então, né, eu vou ter a forma vetorial da reta. Então, o meu ponto A, ele é um ponto conhecido, e o meu ponto P é um ponto qualquer sobre a reta. Tá? E o T, ele é um parâmetro. Então, de uma forma bem, vamos dizer assim, da forma que as coisas vão aparecer para vocês, né? Qualquer ponto sobre a reta, se eu pegar, sei lá, um ponto B aqui sobre a reta, né? O x desse ponto, ele pode ser calculado a partir desse equacionamento. Né? O y desse ponto, ele pode ser calculado a partir desse equacionamento. Então, onde o x0, x0 e y0 é um ponto conhecido, então você sempre tem que ter um ponto conhecido da reta, e o d é o vetor diretor. É um vetor sempre conhecido. Então, é conhecido, é conhecido. E o t é um parâmetro. Né? Um parâmetro. E esse parâmetro, né, parâmetro, o professor de vocês também é estatístico, e em estatística parâmetro é outra coisa. Mas é um parâmetro. Esse parâmetro, ele pode ser interpretado, por exemplo, como tempo. Né? Na física, eles usam essa notação para, por exemplo, representar como tempo. Ele é um parâmetro. Às vezes a gente determina ele, às vezes não. Vamos falar dele agora. Né? Porque eu sei que já deve ter gente, né? Eu sempre penso assim, bom, quando eu apresento isso, meio mundo cai à minha direita e meio mundo cai à minha esquerda. Era assim quando eu tinha sala de aula, né? Eu olhava para a cara dos alunos. Então, vamos olhar para esse exemplinho aqui. Tem dois pontinhos, bem bonitos. Né? E esse meu ponto D é 6i mais 2j, né? Então, aqui, 6 para i, 2 para j.
Então, o meu ponto A é 3 e 3. Então, x vale 3, y vale 3. Então, se eu pensar, se eu olhar para a equação da reta, né, na forma paramétrica, então, a equação dessa reta na forma paramétrica vai ser 3 mais 6t, então é esse 3, com esse 6 aqui, e 3t mais, ou melhor, 3 mais 2t, ou seja, é esse 3 com esses dois aqui, certo? Aqui vem o ponto A e aqui vem as componentes do vetor D. Então, coordenada em x, componente em x. Coordenada em y, componente em y. Não misturem. As coisas são sempre muito bem organizadas. Vamos ver o seguinte. Se eu tiver um ponto... Se eu tiver um t igual a zero, onde é que eu vou estar? Né? O t igual a zero marca um ponto. Então, o ponto t igual a zero é o ponto A. Se o meu t for igual a 2, tá? Se o meu t for igual a 2, eu vou estar em 15 e 7, ou seja, eu vou estar aqui. Igual a 0, igual a 2. Exatamente sobre a reta. Esse eu acho mais outro ponto. Se o meu t for igual a menos 1/2, pode? Pode, eu não disse, não falei nada se o t é tempo. Né? É um parâmetro, pode ser qualquer coisa. Então, t igual a menos 1/2. Tá? Se o t for igual a menos 1/2, que ponto ele vai estar? Ele vai estar aonde? Em 0 para x e 2 para y. Tá? Só fazer a conta. Então, ficaria quanto? Ficaria 3 mais 6 vezes 1/2, menos 1/2. E 3 mais 2 vezes menos 1/2. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. 3 menos 1 dá 2. Tá? Então, tá. Você vê o seguinte, que a reta agora, né, nós conseguimos nos deslocar sobre a reta apenas com o t, certo? Então, se atribui a cada ponto da reta, nós vamos ter um valor de t, certo? Então, para cada ponto da reta, nós temos um valor de t. Isso é importante? É bastante, tá? É bastante importante. Quando se vai calcular integrais, por exemplo, em algumas situações, né? Lá no pessoal da física, né? Para calcular trajetórias, né? Então, na hora de calcular trajetórias, ter um número associado a um ponto, como nós temos aqui, é bem importante. Bom, então tá. Determine a declividade da reta e o ângulo com o eixo das abscissas. Então, como é que eu vou determinar a declividade da reta? Né? A declividade da reta, né, é esse ângulo aqui, né? Esse alfa aqui, que é o mesmo ângulo alfa aqui, né? Mesmo ângulo. Como é que eu vou determinar esse alfa? Bom, não tem muito mistério, a gente já fez isso, né? Vai ser quem? Vai ser, né, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É 2. Quem é o adjacente? 6. Né? Então, o meu A é 1/3. Então, a declividade da minha reta é 1/3. Então, quanto vale o alfa? O alfa é arco tangente de 1/3, ou seja, vai dar aproximadamente 18 graus. Certo? Agora nós temos uma outra reta. Né? Considere a reta S. S é o nome da reta. A gente dá um nome para a reta para ficar mais fácil de trabalhar com ela, né? Chamar ela.
Então, eu chamei a reta S. A equação da reta S é x igual a 2 menos t e y igual a 3 mais 2t. Onde t é um número real qualquer. Então, pode ser um número real, qualquer número real. Então, ele pergunta, né, qual o vetor diretor dessa reta? Como é que eu vou saber o vetor diretor dessa reta? Então, se nós olharmos para cá, né, nós vamos ver o seguinte, que o meu vetor diretor é esse aqui. O vetor diretor é quem acompanha o t. Né? Então, 6i mais 2j é quem acompanha o t. Então, muito bom. Então, da mesma maneira, se é quem acompanha o t, vai ficar, quem acompanha o t aqui? Menos 1. Quem acompanha o t aqui é 2, então vai ficar menos i mais 2j. Né? Agora, oi? Bom, agora, o ângulo formado pela reta com o eixo das abscissas. Aí ele está pedindo primeiro a equação reduzida, né? Mas vamos falar, vamos achar essa letra B aqui, né? O ângulo formado pela reta com o eixo das abscissas. Tá. O meu vetor diretor é quanto? Menos i mais 2j. Tá. Então, qual vai ser o meu ângulo com eixo das abscissas? Vamos pensar nesse vetor. Né? Então, vamos pensar nesse vetor. Esse vetor é um vetor menos 1 para i e 2 para j. É esse vetor aqui. Então, a reta ela é paralela a esse vetor diretor, o vetor D. Então, o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas é o mesmo ângulo que o vetor diretor faz com o eixo das abscissas. Esse aqui. Alfa. Bom, então tá. Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho que falta para fechar o 180, né? Eu vou ter esse ângulo azul, que eu vou chamar de beta, que vai, né? Que é o que falta para 180. Então, qual é o que eu sei? Que a tangente de beta é quanto? Né? É o cateto oposto. Quem é o oposto a beta? Bom, a medida aqui vale 2. Quem é o adjacente a beta? Ah, é menos 1. Não. É uma medida de um triângulo retângulo. Então, essa medida aqui é 1. Ou seja, se eu olhar para um triângulo retângulo, essa medida é 1. Mas a coordenada do ponto é menos 1 e 0. Então, a minha tangente é 2. O que acontece? O beta é quem? O arco, né, da tangente de 2. Ou seja, vou só pegar aqui a calculadora. Tá aqui. Então, tangente de 2. Isso deu aproximadamente 63 graus. 63. Certo? Então, esse ângulo é 63, o beta. Mas o alfa não é 63 graus. O alfa é quanto? 180 menos 63. Então, esse alfa é 117 graus. Tá? Vou botar na cor verde. Então, é 117. Por quê? 117 mais 63 vão fechar os 180 graus. Certo? Bom,
Vamos lá. Bom, o que nós fizemos? Nós obtivemos o vetor diretor, determinamos o ângulo, e agora, então, a equação reduzida, né? Que nesses 20 minutos vocês foram atrás. Tá? Bom, a equação reduzida, tá? O que acontece? Nós já tínhamos visto, tá, que o A seria menos 2. Por quê? Tá? Olhar para o vetor diretor. O vetor diretor é um vetor diretor menos I mais 2J. Como nós já tínhamos visto que é o vetor diretor, bom, 2 menos 1. Então, o que nós verificamos? Que esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90. Então, o A ele tem que ser um número negativo. Tá? Se eu for considerar a tangente, então, esse ângulo alfa, né? Essa tangente ela vai ser, então, menos 2. Tá? Nós vamos sempre considerar essa tangente como sendo quem? O dy, né? Que é esse número aqui, dividido por o dx. Então, 2 que divide menos 1, isso dá menos 2. Tá. Nós já temos o A. Como nós vamos descobrir o B? Bom, nós vamos pegar um ponto da reta. Que ponto da reta nós vamos ter? Bom, o ponto 2 e 3. Tá? Esse ponto, esses números aqui, 2 e o 3, correspondem a um ponto. Se o t for 0, por exemplo, como é que eu sei que 2 e 3 é um ponto? Se o t for 0, então eu boto 0 aqui e ponho 0 aqui. Sobrou quanto? Tá? 2 menos 0, 2. 3 mais 2 vezes 0, 3. Então, né, eu posso escolher t igual a 0. Ou posso pegar esses dois aqui já direto, que eu sei que ele é o ponto da reta. Então, já descobri, já tenho um ponto. O que eu preciso desse ponto? Para substituir aqui, né? Eu tenho 3, vai ser o y, e 2 vai ser o x. Faço as contas, o meu b, então, vai ser 7. Portanto, a minha equação reduzida é y igual a menos 2x mais 7. Certo? Bom. Assim que a gente determina a equação reduzida a partir da equação paramétrica. Ou seja, nós temos duas formas de ter a mesma informação. Ou pela equação reduzida, ou pela equação paramétrica. Bom, aqui eu já tinha falado do ângulo, né? Nós podemos calcular o arco tangente de menos 2. A gente pode fazer aqui o dy, pode ser dx, o a pode ser dy sobre dx, que vai ser menos 2. E o arco tangente de menos 2 vai ser igual a menos 63. Se vocês usarem a calculadora de vocês, colocarem lá arco tangente de menos 2, vai dar menos 63. Mas você tem que lembrar que menos 63, né, quando eu tenho um ângulo negativo, um sinal negativo no ângulo, o ângulo no sentido horário. Então, eu tenho menos 63 graus aqui. Tá? Mas, como eu quero esse ângulo aqui, então, 63, né? Falta quanto para fechar o 180? Falta o 117. Certo? Bom, então, é só jogar com os sinais, com a lógica,